Amém? Abra sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 3. Amém? Nós vamos ler do 1 até o 17. Não desanima não, porque a gente lê rápido. Feche os teus olhos aí. Se você puder, estenda sua mão para cá, me abençoa também. Libera uma palavra do céu sobre a minha vida. E eu vou estar orando. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu carinho. Obrigado, Senhor Deus, pela tua fidelidade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toma minha vida, Senhor Deus, diante do teu altar, Senhor. Pai, é com muito temor, Senhor Deus, e muito amor, Pai, no qual eu subo aqui, Senhor Deus, para comunicar a tua palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, muito obrigado pelo teu cuidado. Continua, Pai, usando a minha boca, Senhor Deus, como canal especial, Senhor Deus, em nome de Jesus, que não venha nada de mim. Senhor Espírito Santo, venha usar, Senhor Deus, a minha vida, Pai, e que venha, Senhor Deus, vir uma palavra, Senhor, direto do teu coração para os nossos corações, em nome de Jesus. Nós repreendemos, Senhor Deus, toda palavra, Senhor Deus, contrária, todo espírito roubador da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, sela este lugar com os teus anjos, Senhor Deus, Espírito Santo, toma cada vida, cada coração, abra, Senhor Deus, mentes e corações, Senhor, e que possamos, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor Deus, ouvir a tua voz, que essa palavra penetre em nossos corações e que venha dar muitos frutos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Vitor, né? Eu estou aqui liderando a Juventude Wave, com esses malucos ali. E é muito bom estar aqui servindo a vocês. Amém? Vamos ler Colossenses? Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vocês se manifestarão com Ele em glória. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viviam nelas. Mas agora despojai também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já despisteis, já se desfizeram do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, se alguém tiver uma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo que fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Amém? Bom, Deus colocou no meu coração para que eu estivesse ministrando essa noite sobre algumas coisas que têm nos feito olhar mais para o homem do que para Deus.
algumas coisas que, de certo modo, diretamente ou indiretamente vão nos afetar. Amém? Durante o tempo que a gente vive, durante esse tempo da minha caminhada cristã e também de acompanhar as pessoas, eu tenho certeza que você conhece alguém, eu acho que todos nós, acho que só uma criança, um novo convertido, simplesmente não foi afetado por algumas coisas que acontecem no meio da igreja, no meio do povo que se diz cristão. E essas atitudes, essas coisas que acontecem muitas das vezes, nos leva a viver uma vida longe daquilo que foi estabelecida por Deus. Então existem coisas que acontecem que não deveriam acontecer no nosso meio, ou até mesmo fora do nosso meio, que vai nos levar a viver uma vida totalmente fora daquilo que Deus padronizou para todos nós. Amém? Quem nunca tomou uma volta de um crente 7? Diga amém. Quem nunca conheceu uma pessoa que não vale nada, mas fala no nome de Jesus maravilhosamente? Quem nunca foi decepcionado por alguém, tanto seja amigo, seja na faculdade, seja no trabalho e também na igreja? Quem nunca colocou uma expectativa muito grande sobre uma pessoa, sobre um lugar e se frustrou? E aí, essas são as marcas, muitas das vezes, da minha vida. Só que eu quero dizer para você que Deus, Ele quer transformar tudo aquilo que nos feriu para que nós sejamos usados como canais dEle, amém? Então essa palavra é muito forte quando fala assim: pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Às vezes, houve um momento da minha caminhada que eu me decepcionei tanto, que eu pegava e eu cheguei a limitar Deus, eu comecei a limitar a glória de Deus, eu comecei a limitar o agir de Deus. Existiram momentos da minha caminhada no qual eu simplesmente pensei em desistir. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca abandonou um ministério? Quem nunca abandonou a igreja? Quem nunca abandonou uma pessoa porque estava ferido ou porque o grupo que você estava desanimado? Porque seus amigos se desviaram. E isso me marcou. E existiu um momento da minha vida que eu achei que tudo estava acabado. Quem aqui, vamos ver se eu sou maluco ou se tem mais maluco igual a mim. Quem aqui achou praticamente que a igreja não tinha mais jeito, só tinha 7, que não valia nada? Tem mais alguém? Quem tem essa percepção que a igreja de fato parece que está morrendo? Sabe, parece que não tem mais ninguém que busque a Deus, parece que as coisas estão tudo automáticas. Alguém tem essa sensação? Ou às vezes tem essa sensação? Levanta a mão aí para eu poder ver. Que é difícil achar uma igreja séria, que é difícil achar pessoas sérias. E tanto, se na igreja está assim, imagina no mundo, né, gente? Mas eu quero dizer para você que quando eu pensei isso, Deus falou assim: Vitor, peraí, você está olhando para o lado errado. Você está olhando para as coisas de baixo. Deixa eu fazer um negócio, deixa eu fazer um ajuste na sua cabeça. E a comparação que eu tenho é que quando eu achei que havia uma seara queimada, destruída, que se a seara boa já tem poucos trabalhadores, imagina uma seara queimada, destruída, que não vai poder nada. E Deus falou assim: peraí, meu filho, acho que você está olhando para o lugar errado, está olhando para as coisas de baixo. Deixa eu só ajustar o teu rosto, olha para cá aqui, ó. E quando eu olhei, eu me deparei com uma grande seara, onde existem trabalhadores fiéis, onde existem muitos lugares que possam dar frutos, sabe? Existem pessoas que são tementes ao Senhor, existem pessoas que não se dobraram diante de deuses estranhos. E eu quero te encorajar nessa noite, eu quero compartilhar algumas coisas nessa noite, que talvez você já passou ou você vai passar, porque com certeza você não ficará imune, porque essas coisas são as coisas daqui da terra, e nós estamos de fato pressionados, e nós estamos de fato, na realidade, pressionados é a palavra errada, totalmente errada, mas à mercê de acontecer essas coisas com a gente. Deixa eu falar uma coisa para você: as pessoas vão te decepcionar. Se você botar a perspectiva errada na igreja, a igreja também vai te decepcionar. Se você não souber de fato sua vida numa caminhada cristã, você também vai se decepcionar. Talvez você vai chegar aqui num dia e você vai querer algo que você não vai ter. E eu quero comunicar a você, dizer para você que existe algo que a forma como você olha as coisas é com um olhar ou carnal ou espiritual, vai definir de fato onde você vai chegar.
se você se deixar levar pelas feridas, pelas maldades, pelas coisas ruins, de fato você vai viver tudo aquilo de mal que foi falado ali. Sabe? Você conhece pessoas que nos forçam a falar mal dessa pessoa? E a gente tem que ficar pedindo, Senhor, misericórdia. Sabe, existem pessoas tão céticas, tão sem vergonhas, que tu fala assim, cara, não é possível que esse cara está fazendo isso. Não, eu não estou acreditando, cara, na moral, mano. Sabe, para quem é militar sabe que tem soldado aí que adora dar volta em sargento e tenente. Fala, pô, meu filho, tu chegou agora, filho, eu estou aqui desde há muito tempo. Ainda mais para quem já foi soldado, né? E às vezes existem pessoas que eu falo assim, não estou acreditando que essa pessoa está falando isso. Eu falo uma coisa que é interessante. Judas, a gente tem que aprender com Jesus o tempo todo, né? Você imagina Jesus ter que caminhar com Judas, sabendo que Judas traiu Jesus? Mas Jesus, ele tratava Judas, tipo assim, finge que me engana que eu estou fingindo que estou sendo enganado. Não porque Jesus era falso, mas porque Jesus era bom demais. Porque ele viveu na carne o que é virar outra face. Você entende que quando a gente vira outra face, a pessoa que é mal, ela é mal, ela é ruim, ela sabe que ela está fazendo maldade, mas quando você trata ela bem, você está dando um descontrole mental sobre a cabeça dela. E você fala assim, cara, o que está acontecendo, mano? Eu estou tratando mal essa pessoa, eu falo mal dela, e não sei por que ela me trata bem. Então, eu estou dando spoiler lá para o final, mas eu quero dizer para você que, cara, tem como sobreviver. Tem como ainda você continuar e você ser direcionado por irmãos, amigos. Eu falei para a liderança, mas uns amigos, eu falei assim, eu falo para vocês, cara, eu venho segunda-feira porque eu gosto muito de buscar Deus com vocês. Eu não estou aqui, acho que um dia que tiver que subir assim, eu acho que, sei lá, mano, vai ser muito estranho. De ter que ser obrigado a dar uma palavra, sabe? Eu estou aqui com os meus amigos, o pessoal fala assim, caraca, tu fala, eu tenho até medo de falar as paradas para você, porque você fala lá no púlpito. Sabe por quê? Porque eu não vejo isso aqui como, de fato, um lugar do qual eu tenho que mostrar uma postura, sabe? Olha, eu sou bacharel em teologia, estou terminando a faculdade, porque Paulo, quando fala isso no grego, mantém uma postura, sabe? Ter toda uma homilética para pregar, ter toda uma coisa, eu acho isso muito, sabe, muito chato, mano. Eu acho que a teologia tem que concordar com amor e amizade, mano. Jesus, ele fala em João que ele deu a vida pelos seus amigos, mano. Você tem noção do que é isso? Então nós devemos buscar a Deus no maior amor e amizade. Mas mesmo assim as pessoas vão nos decepcionar. E a primeira coisa que eu lidei, e eu quero dizer para você nessa noite, que a gente vai passar, a primeira delas é frustração. Você vai se frustrar, querendo ou não. E vai existir um momento que você vai se frustrar. E se você continuar olhando para as coisas da terra, você vai se frustrar mais ainda. E quanto mais você colocar expectativas no homem, você vai se frustrar mais ainda. Todas as pessoas que participam do Ministério Wave, você que é da Manancial, você é jovem, quer fazer parte da Wave, eu quero te conhecer. Não é porque eu estou burocratizando, não. É porque, de fato, como eu vou liderar alguém que eu não conheço, não é verdade? Então eu quero conhecer a história dessa pessoa, quais são as dificuldades. Eu tenho um formulário de entrevista onde eu escrevo lá para a pessoa deixar lá e eu gravar isso também, porque até certo momento eu consegui gravar, mas eu acho que daqui para frente eu não vou conseguir gravar mais a história da pessoa. Eu sei de que, na maioria da galera que é da Wave, eu sei da igreja que veio, a história que tem, os dons que estiveram, o chamado, tudo mais. Eu gosto disso, eu acho que isso é real, sabe? Eu acho que eu gosto desse calor humano. Mas eu gosto de conversar com as pessoas. E a gente fala dos pilares da Wave, a gente fala dos fundamentos da Wave. E eu tenho certeza que tem gente aqui que eu falei, e eu falo isso para praticamente todas as pessoas, só se alguém eu esqueço. Eu falo, mano, você está vivendo o sobrenatural? Você está gostando disso aqui? Você está se amarrando no culto segunda-feira? Você está se alimentando? Deixa eu te contar uma história. Cara, nós não somos perfeitos, nós vamos te frustrar. Eu não sou perfeito. Vai ser um dia que você vai querer que eu aperte a sua mão. Nós cantamos parabéns ali a gente lembrou da Lília, do Melo, que vai fazer aniversário, a Lília quinta-feira, do Melo, que vai fazer aniversário amanhã, né? Da Miriam, que vai fazer aniversário amanhã, a Esté, que está fazendo aniversário, o Mike, que está fazendo aniversário hoje, mas talvez tenha alguém aqui que fez aniversário no domingo, ou então no sábado e a gente não lembrou.
E a pessoa vai falar, caramba, eles lembraram dessas pessoas porque eles eram liderança. De certo modo, eu não estou fazendo nada que não é pecado, mas às vezes passa despercebido, essa pessoa se frustrou. Não é verdade? Às vezes, você tem aqueles amigos que você fala assim, que aqueles amigos tocam em você, não, nós vamos morrer junto. Se um dia tiver uma cruz, nós seremos crucificados juntos. Mas na primeira oportunidade ele pica a mula. Sabe, ele mete o pé. Você já viu essa pessoa? Já teve algum amigo assim? Caramba, parece que eu só, rapaz, de um tempo para cá, de um tempo para trás, né? Para cá não, para trás, rapaz, todo amigo meu parecia que queria me dar uma facada nas costas. Eu falei, caraca, mano, não fiz nada pra esse cara, mano. Tá ligado? E eu falo que existem pessoas que estão dentro da igreja só buscando algum lugar, eles estão vindo por alguma coisa. Não sei nem se é Deus, mas porque, cara, que tem gente que só está na igreja porque não tem nenhum lugar melhor para ir. Porque o dia que ela tiver um lugar melhor para ir, ela vai. Entendeu? Tem gente que toca na igreja, tem gente que dança na igreja porque não tem outro lugar para ir, gente. Se ele dançasse em outro lugar, se tivesse uma escola de teatro, uma escola de dança para ele ir, ele já tinha ido. Então, não se engane, existem pessoas más no nosso meio. Amém? Você vai se frustrar, gente. Eu já me frustrei. Infelizmente, eu vi até pastores, líderes, pessoas que cuidaram de mim cair. E eu achava que essa pessoa era perfeita. Eu falava, caramba, até o cocô dele é abençoado. E eu me frustrei. E eu comecei a não me frustrar. A minha frustração começar a mudar. Com relação a pessoas, com relação à igreja, com relação a meu chamado, a minha vida. Eu não vou agradar todo mundo. Eu não vou te agradar 100%. E aí, quando você começa a entender sobre quem você é, quando você começa a entender sobre o teu chamado, quando você consegue, você não está mais preocupado em agradar pessoas. Você não está mais preocupado em ser agradado. Antes de ser líder da Wave, eu fui líder do Manancial Skate, né? Hoje a Fabiana está à frente do trabalho. E a Fabiana é muito figura. E aí, eu nunca fui escolhido para nada, gente, na igreja. Eu já falei isso, eu fui no ministério onde tinham 3 pessoas. Um desviou, o outro era esquizofrênico e tinha eu. Aí falou assim, esse cara aí quer ser o novo líder. Entende? Uma vez eu contei um testemunho na igreja, numa igreja que eu era. Cara, sabe aquele mover, aquele chaba assim, pô, e tu sente no coração, tipo, abriu o coração assim. Aí tu, pô, galera, sabe qual é? Na semana passada, mano, pô, aconteceu essa parada comigo, não sei o que lá. Aí eu comecei a chorar, mano. Cara, quando eu abri o olho, a galera, pô, o jogo do Flamengo amanhã, não sei o que lá. Eu fiquei, meu Deus. E às vezes a gente dá o nosso melhor e parece que as pessoas elas não reconhecem isso, sabe? Parece que a gente sabe, faz o melhor para as pessoas, a gente às vezes serve melhor. Talvez você foi de uma igreja, talvez você foi de um lugar, até mesmo você foi daqui, que você serviu, você que fez a parada, chegou cedo, limpou, varreu, sei lá, montou a melhor pregação. Talvez você tenha a melhor pregação e ainda não pregou, talvez não fez nada e tipo, isso tem te frustrado, tá ligado? Às vezes a gente parece que também a gente fica esperando algo de alguém. Caramba, será que não me notam? Ou então, por que essas pessoas estão me detonando? Por que essas pessoas estão acontecendo isso? Eu aprendi lá em Mateus 10, a partir do versículo 16. Jesus ele fala para os 12 discípulos assim, aqui são os envios, na verdade não é um envio, é um envio numa forma de falar. Jesus ele está, sabe, ele está ungindo eles, Jesus ele está empoderando eles, sabe? Jesus está derramando unção, autoridade sobre a vida deles. E aí fala dos 12 e a sua missão. Lá no versículo 16 ele fala assim, eis que envio como ovelhas em meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como a pomba. E sereis conduzido até a presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como eu, ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falará, mas é o Espírito Santo que falará, e é Ele que fala em vós.
Aí ele fala, e o irmão entregará a morte ao irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiarão, e sereis odiados de todos, por minha causa, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus, você tem noção que Jesus, no momento que ele nos chama, se a gente entendesse tudo aquilo que foi ensinado por ele, se fosse passado para a gente tudo aquilo que Jesus ele ensinou, preste atenção, quando Deus te chamou, ele não te chamou para um evangelho de holofote. Jesus, ele simplesmente disse que aqui fala ovelhas, mas existem versões da Bíblia que falam cordeiros, como cordeiros. Você sabe o que é um cordeiro? Cordeiro é uma ovelhinha novinha. Jesus está falando para os discípulos, caramba, que legal, você vai ser enviado como um cordeiro, como uma ovelhinha inocente no meio de lobos. Aí ele fala que você será perseguido, que a gente ia ser perseguido, que os discípulos iam ser perseguidos e tudo mais. Quando você começa a entender isso aqui, você começa a pensar, o pior, quando eu fui chamado por Jesus, eu fui chamado para enfrentar o pior cenário possível. Quando você entende que você foi chamado para enfrentar o pior cenário possível, significa que as pessoas não vão te aplaudir, que o evangelho não vai ser aquele que as pessoas vão te carregar no colo, onde você vai ser abraçado, acolhido o tempo todo, onde você simplesmente vai ter aplausos, sabe? As pessoas vão curtir todas as suas fotos, todos os seus textos. Eu tenho linha de transmissão, gente. Algumas pessoas sabem. E às vezes eu choro com os textos que eu escrevo. Às vezes Deus coloca no meu coração escrever um texto para a galera, sabe? É muito difícil comunicar para jovem. É muito difícil porque existem pessoas que eu mando mensagens importantes e ela só lê 3, 4 dias depois. Eu não sei porquê, talvez tem gente que trabalha, fica com o celular longe, e chega no final do dia, tem 20, 30, 40 conversas, eu não sei como. Mas existem pessoas que todos os dias me abraçam na igreja, tamo junto, Vitão. Quando você morrer, eu estou junto contigo. Quando eu morrer, tu está junto comigo. Você é meu líder máximo, não sei o quê. E tem pessoas que me bloquearam no WhatsApp, mano. Eu sei que ler textão é chato, realmente. Uma coisa é eu ficar mandando figurinha de bom dia todo dia. Mas se o meu pastor me manda um texto daquilo que Deus colocou no coração dele, mano, eu ia parar para ler. Eu não estou dizendo, tem muita gente aqui que recebe, eu falo para a galera, tem muita gente, você não precisa ficar botando ok. Você não precisa, imagina, a linha de transmissão da Wave tem quase 200 pessoas, você imagina 200 pessoas me respondendo ao mesmo tempo? Não dá. Mas eu sei que pessoas assimilaram, depois as pessoas falam, caramba, maneiro, pô, isso aqui aconteceu. Mas existem pessoas que fazem questão de simplesmente me bloquear. É mais fácil, porque se ele me bloquear, ele vê o que eu coloco no grupo. Mas aí, se eu mandar no privado, não recebe. Mas a pessoa está aqui me abraçando. Tamo junto. Não, tamo junto. E aí eu lembrei de como Jesus chamou. Existem lobos dentro da igreja, fora da igreja. Se eu sair da igreja porque eu me decepcionei, eu vou ter que sair da faculdade porque eu me decepcionei, eu vou ter que sair do meu trabalho porque eu me decepcionei, eu vou ter que sair do mundo porque eu me decepcionei. Entenda que quando você vive um evangelho genuíno, quando a mensagem que você carrega, talvez você fez parte de um ministério onde você estava sendo usado por Deus e alguma pessoa quis te matar, brother, por causa de inveja. Mas eu quero te dizer nessa noite, cara, essa frustração, mano, muda quando você entende que você foi chamado, de fato, para viver como uma ovelha no meio de lobos. Você tem noção do que é isso? Quando você lê direitinho, eu já falei isso para a galera na EBD, eu falei, lê Marcos, Mateus, Lucas e João, na perspectiva que Jesus estava preparando os discípulos para as fornalhas. Você já reparou que os discípulos que andaram com Jesus, somente João foi o que morreu de morte natural? Na verdade,
Desculpa. Eu nem lembro, acho que foi João, né? Morreu de morte natural. Alguém pode me ajudar? Só João, né? Obrigado. Então, foi no exílio, na ilha de Patmos, né? Cara, você imagina Estevão vivendo sobrenatural. Primeiro mártir. Estevão, se fosse nos dias de hoje, eu vencerei, vou fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, tudo bem, eu andei com Jesus, eu vou ter um carro abençoado, caramba, meu ministério vai ser o maior. Primeiro momento de Estevão, pá, pedrada. Você já reparou, quando você lê Hebreus 11, que ele fala dos heróis da fé, Hebreus é uma carta escrita, não por Paulo, porque não tem um autor, mas ela é uma carta escrita para judeus que se converteram ao judaísmo, aos judeus que se converteram ao cristianismo. E Hebreus 11 fala dos heróis da fé no Antigo Testamento. Ele fala de Abraão, fala de Moisés, fala de Jacó. Você já reparou que a maioria deles morreram sem receber a promessa que Deus tinha colocado? Você imagina, Moisés não viu a terra prometida, e ele foi chamado para tirar o povo do Egito e conduzir até a terra prometida, mas ele não entrou na terra prometida. E aí, quando a gente fica se apegando ao bônus, não ao ônus, quando a gente fica se apegando só às coisas boas e não às coisas ruins, a gente vai viver frustrado, gente. Você vai enfrentar dificuldade em todo lugar. E aí, a segunda coisa que quando você começa a passar por essas situações, a segunda coisa que você vai sentir, sabe o que é? Indignação. A indignação, ela está muito ligada ao senso de justiça. Você fica indignado porque aquele camarada, ele não vale nada, e ele simplesmente está crescendo cada vez mais. E o ministério dele não para de crescer. E você sabe que ele é mentiroso, você sabe que ele é falso, você sabe que ele te maltrata, você sabe que ele fala mal de você pelas costas. E aí você vê, e às vezes na faculdade você sabe que um cara não vale nada, você sabe que o cara rouba, você sabe que o cara engana, mas ele vive crescendo, e você fala: Deus, onde você está, meu Deus, que não está vendo essa injustiça? Eu que sou servo de Deus, estou na tua igreja, estou buscando, estou te adorando, estou servindo ao Senhor, e caramba, Deus, eu estou aqui solteiro no deserto, doido para ser tentado, não vem nenhuma varoa, e o cara que não vale nada, está ali, andando de carro importado, já foi na Disney 3 vezes, nem estuda direito, o miserável estuda, e o sem vergonha ainda tira nota maior do que eu. E isso gera um sentimento de indignação no seu coração. Fala: como pode eu servir ao Senhor? O Senhor é dono de todas as coisas e eu não tenho nada. Aí você fica com aquele senso de injustiça, sabe? Gente, sabe o que já falaram para mim? Já falaram de mim? Falaram assim, ó, que no reino de Deus, Deus tem seus homens e seus meninos. Eu era menino. Ah, o Vitor é menino. Você é garoto. Já me mandaram calar a boca no meio de uma reunião de liderança. Não. Fala não. O que você está falando aí não serve para nada. Eu só abaixei minha cabeça. E em algum momento, assim como fala em Colossenses, meu coração beirou já a ira, a raiva, o ódio. E houve situações do qual eu fiquei também. Eu ficava pensando, rapaz, tem uma coisa que me dá raiva, é gente falsa, cara. Eu estou precisando andar com Jesus de novo, mais e mais, cara, para suportar, porque é difícil, mano. Rapaz, eu não aguento ver alguém, sabe? Aí vem, mente, igual o diabo, engana todo mundo. Aí levanta a mão. Dá vontade de pegar e dá-lhe um bandão, mano, não dá vontade? Aí eu lembro de Jesus andando com Judas, cara. Que eu falo, eu preciso andar, ser igual Jesus, cara. Cara, é muito difícil, mano. Isso gera uma indignação tão grande.
Às vezes eu fico pensando, cara, às vezes uns caras na televisão falam, meu irmão, você acha que Deus não está vendo essa porcaria que vocês estão fazendo? Vocês acham que vocês não estão vendo? Vocês acham que vocês não vão dar conta disso aí que vocês estão fazendo? Cara, tem gente que vive em adultério dentro da igreja e tipo assim, ô, Pai do Senhor, irmão. Eu falo, meu irmão, vocês acham que Deus não vai dar conta disso aí não? Está levando a tua vida para o inferno, cara. E quando você vê essas coisas acontecendo, ainda mais quando acontece com você, gera uma indignação. E a indignação, ela é uma porta de um monte de coisa. E a gente às vezes começa a desanimar, a gente começa a ficar triste. Na nossa faculdade, sabe, a pessoa chega para você, mulher então, oi, linda, não sei o que, não sei o que. Ela quando vai embora, essa garota é chata, feia, nojenta, não sei o que. Não é verdade? Deus está falando aí. Eu falo muito da iniquidade. Iniquidade é o pecado do coração. A iniquidade é pecado. Existem pessoas que Jesus chamou os fariseus de quê? Sepulcro caiado. Tem gente que é bonito pra caramba por fora, mas é podre por dentro. Eu fico pensando, com muito temor, e eu peço a Deus todos os dias, cara, como alguém pode viver um evangelho o tempo todo falando mal dos outros? Eu falei, cara, como é que o cara consegue, mano? Eu não sei não, mano. Aí uma vez eu fui falar com umas crianças, eu tinha dado uma vacilada, eu era novo convertido. Rapaz, eu fui falar sobre Jesus e Jesus, sabe aquela coisa que você vai querer falar em pecado, sabe? Jesus Jesus. Cara, não é possível, mano. E isso gera indignação, muitas vezes pra gente. Você tá bem, eu não estou falando que você está em pecado, não. E aí, a indignação, ela está muito ligada à justiça. E existem momentos quando você está bem, você se sente justo. Você se sente numa situação que você pensa assim, cara, eu estou em outro patamar, eu não estou no patamar desse cara. Pesa a mão sobre ele, Deus. Arranca a perna, Deus. Lília, lembrei de você. Só uma balinha. Deixa pra lá. E aí, cara, quem nunca sentiu isso? Essa vontade, sabe? Igual os discípulos, né? Jesus estava lá e quer que a gente ore para que venha raio, né? Fogo em cima deles, né? Não é verdade? Os discípulos também tiveram esse sentimento, gente. Pô, vai falar que nunca quis fazer essa oração. Vou nem falar fazer. Mata ele, Jesus. Detona ela. Taca fogo. Quem nunca? Não, sério mesmo, gente. Levanta a mão. Quem já quis fazer uma oração dessa? Falar, pô, não, na moral, Jesus, perdoa esse povo. Eles não sabem o que fazem. Nos perdoe, Senhor. Mas muitas das vezes a gente tem vontade, gente. E o pior, quando a gente chega na faculdade, dá de cara com um cara desse. Quando a gente chega no trabalho, dá de cara. Quando a gente chega na igreja, dá de cara com essa pessoa. Qual é a primeira coisa que a gente sente? A primeira coisa que a gente sente? Desânimo. E quantas pessoas não abandonaram simplesmente a igreja, abandonaram o ministério, abandonaram a faculdade que era um sonho, por causa disso. E eu aprendi, e uma vez eu na igreja, na porta da igreja, já contei isso para vocês, de um lugar que eu ia e eu me sentia assim, eu estava doido para matar pessoas, ainda mais quando a pessoa, eu falei para o Rodrigo esses dias, eu falei, Rodrigo, cara, você já reparou que tem gente que sabe de tudo, mas a única coisa que ele não sabe é governar a vida dele? Tem gente que fala de tudo, é coaching, é moda agora, tudo é coach agora. O cara quer ser coach e ensinar como fazer uma empresa bilionária, mas cara, ele nunca conseguiu fazer um investimento. Aí você tem um cara que não, você sabe, o coach espiritual, o cara sabe tudo, não, porque é o nível do ministério, o termômetro, quando você olha as pessoas, mas cara, o que você construiu na vida? Nada. E aí aquela velha frase, né? Retém o que é bom, mas tem coisas que não dá nem para reter, porque é muito difícil você ouvir uma crítica inclusive destrutiva de alguém que nunca construiu nada. E aí eu aprendi em Romanos, no capítulo 3, versículo 10, ele fala assim,
como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto e a sua língua trata enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca suja está cheia de maldição e amargura, e os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. E aí, quando eu me frustrei, eu descobri que eu estava olhando a perspectiva errada. Na frustração de pessoas me frustrarem, eu entendi que carregando a essência do Evangelho, querendo viver uma vida com Cristo, realmente eu teria que lutar com lobos. Que existiam pessoas ruins em todos os lugares. Quem nunca foi falar de Jesus, a pessoa, isso não me frustra mais. Em nome de Jesus. E eu espero que isso não frustre mais a você. Talvez na sua primeira experiência de evangelismo, você foi falar de Jesus e realmente, tomou. Na indignação, quem nunca viu um ímpio prosperar, como no jargão evangélico? Quem nunca viu alguém que mente, rouba, que engana, se dá bem, você se sentir indignado por causa disso, você falar, como pode? Já fizeram uma festa, uma pessoa que se dizia meu amigo, fez uma festa, convidou o mundo inteiro, mas não me convidou. Aí eu falei, beleza, mano. O cara faz uma festa para 1000 pessoas, mas você que está do lado dele, que abraça, ele não me convida. Imagina como você se sentiria. E aí, nessa injustiça, e muitas das vezes, quando você vê a pessoa no erro, talvez você vira isso, você começa a se sentir justo, sabe? Aí você, eu estou orando, estou lendo a Bíblia, essas pessoas, você vira aí, sabe? É uma autoproteção. E aí, sabe o que eu descobri? Lendo isso aqui, o Espírito Santo mandou eu ler isso aqui. Presta atenção, nós não somos donos da justiça. Nós somos participantes da justiça. Nós fomos justificados por Jesus. Jesus que nos justificou. Eu não sou dono do Evangelho. Eu não posso me sentir mais santo ou menos santo que uma pessoa dentro da igreja. Aí sabe o que eu descobri? Que loucura que o Espírito Santo falou para mim? Você está vendo aquela pessoa que vive falhando, que vive fazendo um monte de coisa. Então, você agora tem que ser canal de Deus pela vida dela. E aí eu falei, gente, mas tem muita gente dentro da igreja que não vale nada, que não vale não sei o quê. Sabe qual é o seu ministério? Então, o seu ministério é pregar para essas pessoas, ensinar para essas pessoas. E aí foi tatuado no meu coração, Tiago, se eu não me engano, 4,17. Se eu estiver errado, alguém me corrige. Que fala o quê? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Se eu ver o meu irmão, é o que fala em Ezequiel 3,17. Se Deus colocar algo no meu coração, arder no meu coração, e eu ver o meu irmão pecando, e eu não falar nada contra ele, eu estou em pecado. E se ele morrer, o sangue dele vai ser jogado sobre a minha conta. E aí eu descobri que ao invés de ser mensageiro da minha justiça, da minha dor, eu tenho que ser mensageiro da dor e da justiça de Deus. E se aquela pessoa não quiser ouvir, e se aquela pessoa não quiser receber, eu chamo testemunhas, levo para a liderança e depois eu só oro. Então, se tem algumas pessoas dentro da igreja, se pessoas te frustraram fora da igreja ou tudo mais, você falou uma vez, falou duas, depois você só ora. Aí, deixa eu só te explicar, quando você adota essa postura, sabe o que acontece sobre a sua vida? Vou te explicar. A honra de Deus é muito maior do que as honras dos homens. E quando eu era moleque, que eu mendigava uma amizade dentro da igreja, quando eu cheguei, ainda novo convertido, que eu ficava mendigando às vezes a amizade de uma pessoa ou outra, cara, eu tenho milhares de amigos aí, um mais maluco do que o outro, mano. Pessoas que querem buscar Deus, pessoas que gostam de mim, não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou. E eu ainda continuo encontrando com gente 7.
quando você entender que a justiça não é tua, mas que você foi alcançado para a justiça, você não vai querer mais orar por fogo que venha cair do céu sobre aquela pessoa. Você vai chorar porque você vai falar, misericórdia, essa pessoa está indo para o inferno, mano. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai entender o mandamento do Senhor, que Ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí Deus vai colocar um amor no seu coração, que você vai entender que aquela pessoa precisa de Jesus, mas às vezes é difícil, cara. E aí você vai lá, manda mensagem de novo, qual é, fulano, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Aí quando a pessoa te bloqueou no WhatsApp, você vai lá e liga. Fala aí, fulano, beleza? Te mandei mensagem, tu não recebeu? Aí eu, sem vergonha da mente, não vi não, tô enrolado. Pô, 3 semanas a mensagem lá e não viu. Aí você tem que ter paciência e amor, porque ele pode estar indo para o inferno. E se você está vendo o cara no erro e não falar nada, eu já perdi as contas de quantas vezes as pessoas falavam para mim assim, Vitor, você é otário. Você fica correndo atrás daquela pessoa não quer nada, mano. E às vezes, a gente tem que deixar as pessoas se arrependerem. Sabia que existem pessoas que se você não descobre, se você não fala o que elas estão fazendo, elas vão continuar fazendo errado. E se você atrapalhar esse processo de Deus pegar elas, sabe o que vai acontecer? Você vai estar, na realidade, sabe aquela parada? O cara está traindo a namorada. Aí você descobre que ele está traindo a namorada. Aí você chega lá e fala, não, vou resolver o problema. Conta para a namorada, tudo mais. Aí quando você conta, no primeiro momento, ele chora, se arrepende, fala que mudou, fala que não sei o quê. Só que aí, você sabe o que você fez? Você forçou aquela pessoa a se arrepender. E aí, no momento certo, você tem que orar para o momento certo, na hora certa, como falar, por que falar, no tempo que falar, no modo que falar. Porque existem pessoas que não querem se arrepender. Elas ali na sua frente, elas choram, elas fazem um show. Aí você tem que orar a Deus e pedir o tempo certo para que você possa falar. Isso é outro papo, mas vocês estão entendendo? A gente tem que ter cuidado, porque existem pessoas que estão em pecado na igreja que a gente fala, mas aí é aquela parada, o cara é pedófilo, mas aí a gente descobriu que ele estava olhando para outras pessoas, aí a gente foi lá e começou a falar logo de primeira, sabe? Ao invés de orar e pedir discernimento. Aí sabe o que ele fez? Ele fala que ele chora, que ele mudou, que ele tudo mais, não, que ele não vai fazer isso, que ele não vai falar mais de você, que ele não vai fazer isso. Mas na realidade, sabe o que ele fez? Ele só mudou a estratégia. A partir de agora ele vai mudar a estratégia. Agora ele já sabe que você sabe como ele age. E aí ele vai mudar a sua estratégia, mas ele vai continuar agindo. E aí quando você descobre que uma pessoa fala mal de você para todas as pessoas, sabe o que você faz? Você começa a orar por ela. E aí você, quando as pessoas chegarem para você falando assim, ó, fulano está falando mal de você, faz o seguinte, ora por ele, não ouve mais as fofocas. E aí sabe o que acontece? Com o tempo, ele pode se arrepender ou não. E aí, você vai proteger o seu coração. Porque se você chega para uma pessoa que fala mal, para fulana, e aí você chega e fala para essa pessoa, sabe o que ela faz? Ela não vai falar mais para fulana, mas ela vai falar agora para Beltrano. Você está entendendo isso? Então você tem que proteger o seu coração. Porque quando a gente se depara com isso, sabe? A gente vai se achar justo, a gente vai se achar bom. A gente vai querer estabelecer. E é engraçado porque a palavra ela diz, Tiago 1:20, ela fala o quê? Que a justiça de Deus não opera na ira. E às vezes a gente fica revoltadinho, a gente quer fazer da nossa maneira, no nosso tempo, da nossa forma. Só que eu estou dizendo para você, a justiça de Deus não trabalha na ira do homem. A justiça de Deus não se estabelece, não é a minha justiça, é a justiça de Deus, é Ele que vai. E existem pessoas que elas não vão mudar, e elas não vão se converter, e elas não vão ser transformadas, elas vão continuar falando mal. E aí, quando o justo se revelar, quando o Rei da Glória se revelar, quando o dono de toda a justiça se revelar, nós vamos usufruir da justiça de Deus. Paulo não fala que em parte nós profetizamos, em parte nós de fato não falamos no nome do Senhor, mas vai ser um momento que Ele vai se revelar e essa parte vai acabar e nós vamos ver integralmente. Jesus ele vai voltar e Ele vai estabelecer a justiça dele por completa. E essas pessoas que são injustas, que estão vivendo isso, que estão fazendo isso, elas vão dar conta com Deus.
E aí quando alguém fala assim, mas tu viu fulano da igreja tal, fulano não sei o quê, eu falo, meu irmão, ele vai dar conta com Deus, não é comigo. Sabe, eu não estou preocupado, eu não sou o dono da justiça. Eu não tenho que ficar, sabe, querendo estabelecer a justiça de Deus. E a última coisa, e aí nessa questão, né, eu falei, né, eu tomei um chá de Romanos 14, que fala paciência com os fracos na fé. Existem pessoas que erram porque elas estão fracas na fé. E você como líder, eu como líder, às vezes você como irmão, nós temos obrigação de animar essas pessoas, de abraçar essas pessoas. Mas essas pessoas vão lá e vão te arrebentar de novo, mas não se frustra não, você já foi arrebentado na primeira, na segunda pode ser arrebentado também. Mas pelo menos seja a boca de Deus. E o último ponto é não ficar discutindo, não ficar querendo estabelecer a sua própria justiça. Deixa eu te explicar uma coisa, grava isso no teu coração. O evangelho, ele se vive, ele não se discute. Aí você vê errado alguma coisa, aí você vai lá querer, não, porque na Bíblia está assim, porque na Bíblia está assado, porque isso aqui é certo, porque isso aqui está errado, sabe? Aí você vê alguém, cara, eu já estabeleci a justiça de Deus, tudo que tinha de errado na igreja eu queria consertar, tudo que estava diferente da igreja eu queria fazer, tudo eu queria dar um jeito, tudo eu queria. Meu irmão, deixa eu te explicar, o evangelho não é seu, o evangelho é de Deus, ele está vendo todas as coisas. Não fica chateadinho não, cara. Mas sabe, eu ficava assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo bom para vocês. Tipo, caramba, a galera da intercessão não está fazendo isso. Aí eu queria dar um sermão lá para a galera da intercessão. Olha só, a galera da intercessão, vocês têm que fazer isso, tal. Gente, presta atenção. Eu não era líder, um exemplo eu não era líder de uma pessoa. E às vezes você está num lugar e você fala assim, como pode, as pessoas não estão enxergando isso? Aí você fica querendo contextualizar, querendo mostrar. Sabe, existem pessoas que estão na igreja muitas vezes que querem provar que fumar maconha é normal. Gente, isso não é normal. Mas eu não vou ficar aqui discutindo com o cara. Meu irmão, não sei o quê, ficar querendo provar. Olha aqui que 2 Timóteo 2:22 que ele fala. Ele foge dos desejos da paixão da mocidade. E aí ele fala, vou ler para vocês aqui. Olha que interessante. Ele fala que o servo do Senhor, 2 Timóteo 2, a partir do versículo 22. Ele fala assim, foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que um coração puro invoca o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Ou seja, tem conversa que você não vai chegar a lugar nenhum. Eu fui uma vez ministrar numa igreja, me chamaram para ministrar. Aí eu falei assim, a igreja era em Volta Redonda. Eu falei, legal, eu conheço em Volta Redonda, uma igreja de um apóstolo aí que eu conheço. Aí a igreja que eu ia pregar era Batista. Cara, o pastor começou a me dar um monte de sermão. Olha só, irmão, porque apóstolo na Bíblia, tá não sei o quê, porque não sei o quê, você como batista deveria saber. Eu falei, irmão, Deus abençoe, paz do Senhor. Eu falei, eu vou ficar discutindo com esse cara não. Isso só vai produzir briga. Eu vou perder meu tempo. Mas olha só, eu sou crente reformado, eu acredito. Meu irmão, Deus abençoe. Ele é de Jesus, eu sou de Jesus, Deus te abençoe. Se Deus quiser falar com ele ou falar comigo, tá bom, deixa, eu não vou ficar aqui discutindo não. Eu não vou querer ficar aqui forçando com alguém, pega 2 namorados, os caras querem transar. Quer transar, irmão? É com você mesmo, ó. A consequência do pecado é essa. Eu não vou ficar aqui, porque Paulo forçando, meu irmão, eu não quero, não adianta. Paulo fala que não adianta usar palavras persuasivas com a direção humana. Eu não posso usar palavras persuasivas. O evangelho não é seu. Às vezes a gente, no meio dessa indignação, a gente quer fazer o papel do Espírito Santo. Nós não somos o Espírito Santo. Quando você tiver um amigo seu que está desviando, presta atenção, não perca amizade com ele não, cara. Sabe, ora por ele, fala, mano, eu acho isso aí está errado que você está fazendo, mas eu continuo orando por você, Deus te abençoe. Mas é mais fácil você ter uma amizade, porque ele vai voltar para você e vai confessar. O meu melhor amigo se revelou que era gay. E ele falou, eu sou gay. Eu falei, agora mesmo que eu vou te amar mais ainda. Aí ele falou, eu falei, porque o mundo fala que ama, mas o mundo pisa, o mundo rejeita, o mundo esculacha. Aí ele, legal. Eu falei, beleza, mas você sabe o que é o certo, não sabe? Você sabe que Deus criou homem e mulher, você sabe, mas eu vou te respeitar, vou continuar te abraçando, vou continuar. Sabe onde ele vinha? Todas as vezes que ele estava machucado, ele vinha conversar comigo. Mas agora se eu ficasse todo dia enchendo o WhatsApp dele de mensagem, oração, áudio de 5 minutos, enchendo o saco dele, onde ele ia voltar? Ele ia voltar para falar comigo? Não. Esse meu melhor amigo, ele faleceu de AIDS. E ele, antes de falecer, durante o processo, ele voltou para Jesus, ele chorou, ele fazia culto na família.
Mano, ele me deu a oportunidade no aniversário dele de pregar num monte de gente. O cara que era ministro de louvor virou homossexual. Ou a outra que era machucada na igreja começou a namorar com outra menina. E eu no aniversário dele tive a oportunidade de pregar e de falar e todo mundo apertar minha mão. Sabe por quê? Porque o evangelho é movido por amor, não é legalista. Quando você quer estabelecer a sua justiça, a gente acaba levando um evangelho legalista. E aí ele fala que e ao servo do Senhor não convém contender, brigar, discutir, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Espera aí, lembra de Mateus 10? Como ovelhas? Sofredor. No 25, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, cuja vontade estão presos. Queria que o louvor estivesse subindo aqui. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem que continuar olhando para as coisas do alto. A gente não pode ficar olhando para as coisas da terra. O diabo, ele sabe que muitas das vezes não vai te tirar da igreja, mas ele pode fazer encher seu coração de raiva. Quantas das vezes você veio para a igreja com o coração cheio de raiva que você não conseguiu adorar? Quantas vezes alguém gerou algo no seu coração que você não conseguiu ler a Bíblia direito? Quantas vezes, talvez ele não vai te impedir de ler a Bíblia, mas a forma como você vai ler vai ser deturpada. Sabe, talvez você esteja super animado em pregar, em estar com Deus, sabe, e viver o sobrenatural, mas simplesmente alguém é usado pelo diabo. E aí a gente não luta contra a carne, a gente não luta contra o sangue, a gente luta contra principados e potestades, e isso a gente combate no nome de Jesus, vivendo o sobrenatural. Cadê o louvor? Pode subir, Rafael. Tu é igual aquele maluco lá o Ivonaldo. Aí joga no YouTube aí, Ivonaldo Albuquerque, né? Como é que é? Pô, Ivonaldo, mano, esse cara é muito figura, mano. Joga aí, mano. O maluco fica 2 horas tentando playback. Solta aí, playback, vai aí, playback. Playback não sai de jeito nenhum. Cadê? O Melo que gosta. Pode subir, louvor, pode subir. E aí, joga no YouTube, Ivonaldo. Ah, esse maluco é muito figura. E aí, gente, sabe, às vezes, cara, o diabo ele não pode te tirar da igreja, mas talvez você venha com a cabeça quente. Às vezes o diabo ele não pode simplesmente te impedir de você exercer o teu ministério, mas se ele te entristecer, você não vai exercer com qualidade. Talvez Deus tem planos para você numa igreja e você simplesmente está sendo atacado por Satanás para você se calar. Eu sei que é uma palavra muito ampla, mas eu quero dizer, Jesus ele falou que nos enviaria como ovelhas diante de lobos, porque nós somos discípulos de Jesus, amém? Só que lá em Mateus no final, no versículo 28, lá no versículo 20, ele fala, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. 2 Coríntios 4 fala que nós podemos estar sozinhos, tristes, mas nós não vamos estar desamparados. A gente pode se achar sozinho, mas a gente não vai estar sozinho, Ele vai estar conosco. Em nenhum momento Deus está vendo o seu sofrimento, Deus está vendo o meu sofrimento. E você que está vivendo uma vida dupla, você que é uma fonte que jorra água doce e água salgada, você que machucou alguém, você que enganou alguém, você que tem vivido uma vida de engano, eu peço nessa noite em nome de Jesus que você venha se arrepender, cara. Você está sendo impedido de viver o melhor do Senhor, você está sendo impedido de experimentar o sobrenatural. E eu quero dizer uma coisa, você pode naquele dia no juízo final dizer, Senhor, mas eu não vivi na igreja, mas eu não preguei, eu não fui na Wave, eu fui na terça da libertação, eu fui na quarta da vitória, quinta-feira eu fui na United, sexta-feira eu fui na Universal, fui no Radical, no sábado eu fui no culto da vigília, não sei de onde, no domingo eu fui na igreja de manhã, de tarde à noite, eu fiz 7 jejuns. Jesus vai falar para você, meu filho, apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci. Eu quero dizer para você que se você mantiver os seus olhos no alto, Jesus, Ele nunca vai te decepcionar.
Jesus ele falou em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As pessoas vão te enganar, mas sabe o que acontece? Quando você fica ligado com o Senhor, é Ele que vai te sustentar. Você já parou para pensar que Deus ele é aquele que dá a paz, que excede todo entendimento? Por que Ele dá a paz que excede todo entendimento? Sabe por que Ele dá a paz que excede todo entendimento? Porque muitas das vezes é no momento de desentendimento, é no momento que você está perdido, que a paz dele vem sobre a sua vida. É no momento que você dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu não estou aguentando mais. E aí vem a presença dele. Em muitos momentos, em todos os momentos que eu sofri, eu chorei, eu passei dificuldades, eu ajoelhava o meu joelho no chão e orava, falava: Senhor, eu não aguento mais essa pessoa. E a presença dele vinha. E quando a presença dele vinha, meu coração era cheio de amor, as minhas forças eram renovadas, o meu coração era renovado pelo Senhor. Não queira estabelecer a sua própria justiça. Não ache que as igrejas estão podres, que só os crentes não valem nada. Sabe, não olhem para isso. Eu quero dizer para você que existem pessoas que estão se convertendo em todos os lugares do Brasil e do mundo. Existem pessoas sendo curadas, existem pastores sérios, existem igrejas sérias, existem jovens sérios. Sabe, o trono de glória do Senhor está disponível. Existem pessoas sendo tratadas, curadas, transformadas. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero dizer que Jesus é aquele que cura todas as feridas. Eu quero dizer que a justiça de Deus, Ele está disponível para nós. Não se prenda ao errado, se prenda ao certo. Talvez você está deixando de viver o sobrenatural, porque o diabo está te levando a olhar para um lugar só, para uma pessoa só. Eu quero nesse momento, nesse primeiro momento, te convidar. Queria que você fechasse os seus olhos. Você que precisa perdoar alguém ou pedir perdão para alguém, eu quero que você levante uma das suas mãos. Começa a falar o nome dessa pessoa, começa a entregar no nome de Jesus. Se é alguém que Deus trouxe ao teu coração, que você tem que ir lá e pedir perdão, vai lá, peça perdão, manda mensagem, dá o teu jeito, Deus vai te falar contigo. Eu só quero dizer que é o seguinte: se você não perdoar, você não vai ver o amor completo de Jesus. Se você não perdoar, você vai continuar vivendo um evangelho legalista. Se você não entregar as mágoas do seu coração, você não vai ver a justiça de Deus sendo estabelecida. Você vai ver a sua justiça. E a justiça do homem é diabólica, ela é maligna, ela é podre, ela vem cheio de ira, cheio de maldade. Comece a entregar essa pessoa para o Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, envie os seus anjos que estejam ministrando arrependimento nessa noite. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão, é uma atitude.